Olá, queridos alunos do 8º ano. Vamos então à correção e também explicação das atividades da página 8 e também da página 9, que a prof colocou lá no material de apoio para vocês resolverem. Então, segue aqui a explicação, gente. Nós terminamos a página 7, que falava então sobre página 7 e página 6, continuando com a interpretação do artigo de opinião. Lembrando que depois a prof vai falar especificamente para vocês sobre os tipos de argumento do artigo de opinião, tá? E continuamos aqui então. A respeito do modo como Isaías Hall concluiu seu artigo, nós podemos dizer que ele reafirma sua tese e contra-argumenta o ponto de vista dos defensores dos animais. Por quê? Porque ele tem base, ele tem conhecimento do que ele está falando, certo? Relaciona as colunas conforme os tipos de argumentos encontrados. Então, nós temos aqui o argumento de prova concreta, com dados estatísticos, históricos, fatos, resultados de pesquisa. Nós temos o argumento de autoridade, que é uma citação, alguém que realmente tenha determinado conhecimento sobre a causa. E o raciocínio lógico, que é uma relação de causa e consequência, então. E aí diz assim: A para argumento de prova correta fundamentado em fato histórico e B para prova concreta fundamentada em exemplo do cotidiano. Então, nós temos o seguinte: sem essas pesquisas em animais, quem se arriscaria a ir à farmácia? Olha só como também, como eu falo, é uma faca de dois legumes, né? Ser contra e ser a favor. E isso é uma prova concreta de fundamento no exemplo do cotidiano que ele está utilizando. E no dia 6 de julho de 1885, um garoto de 9 anos, chamado Joseph, foi salvo da raiva depois que Pasteur injetou o vírus atenuado da doença no pequeno paciente. Então, nós temos aqui uma argumentação de prova concreta, algo que realmente aconteceu, tem um fundamento e tem um fundamento histórico. Muito fácil, né? Que advérbio? Advérbio é uma expressão que atribuímos ao texto assim para enfatizar uma ação do meu adjetivo, do meu substantivo ou do próprio advérbio, né? Isaías utilizou para apresentar a conclusão de seu artigo. O advérbio enfim. Esse é o advérbio que ele utilizou então, tá? Para entender a maneira como Isaías Hall desenvolveu seu raciocínio, enumere as alternativas em ordem que aparecem no texto, tá? Então, primeiro, ele descreve a motivação dos ativistas, a movimentação dos ativistas. Depois, ele exemplifica os primeiros testes. Terceiro, ele discorre sobre a situação da ciência. Quarto, ele menciona o aumento da expectativa de vida. Quinto, reforça a ideia de que a ciência não pode deixar de fazer testes em animais. E para terminar, então, conclui o seu raciocínio acusando os ativistas, tá? Então, aqui é a ordem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa seria a ordem correta aí, então, do desenvolvimento do raciocínio de Isaías, tá? Depois, referente, é como chamamos a palavra ou expressão substituída, para não ficar repetindo palavras. Usamos, então, os referentes, os pronomes, né, pelos quais as palavras podem ser, então, substituídas, né? E aí diz assim, então, escrevo o referente de cada palavra destacada. Ele também usou coelhos em seus experimentos e transmitiu a infecção sucessivamente de um coelho para o outro. Então, ele quem? O Pasteur, é de quem nós estamos falando, né? E seus o quê? Né? Os comentários os seus de experimentos de quem? De também Pasteur, tá?
Até hoje a vacina, nananã, e não restou nela nenhum vírus. Nela quem? De quem que eu estou falando? Da vacina, tá? E aqui, uma cultura de células em vez de aplicá-lo no organismo das cobaias. De quem que ele está falando aqui? O agente da doença, ó, injetando o agente da doença numa cultura de células em vez de aplicá-lo, aplicar a agente da doença. Então, para não repetirmos, usamos então essas substituições que deixam o texto de vocês mais rico e melhora a nota, tá? Então, isso é importante, tá bom, gente? Agora, na página 9, nós temos uma interpretação muito legal. Olha só que interessante, galera. Além dos artigos de opinião, outros gêneros textuais exigem uma boa argumentação. Veja o exemplo a seguir. Se você ama um, por que come o outro? Então, nós temos dois animaizinhos aqui, pequeninos, e são fofinhos, porque tudo que é pequenininho é fofinho, né? Então, você ama um cachorrinho e por que você come o porquinho? Ah, professor, eu não como. Tá, é a propaganda, tá? Então, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, diz assim, qual a opinião divulgada nessa campanha publicitária? A opinião de que não se deve comer nenhum animal, nem o fofinho e nem o que o outro, que é gostosinho. Qual argumento lógico utilizado para convencer o público? Que não existe distinção entre os animais, ou seja, não há sentido em proteger os chamados bichos de estimação e explorar os demais. Tá? A linguagem não verbal do texto também é persuasiva, claro, chama muito a atenção. De que modo se procura convencer os leitores por meio da imagem, para o lado emotivo, né, meus amores, para o emocional, mostrando filhotes com expressões e fragilidade. Isso faz com que as pessoas fiquem comovidas com o anúncio, tá? Caso a campanha fosse veiculada em uma rede social, qual seria a provável reação de pessoas? Explique a sua resposta. Provavelmente a campanha iria gerar muita polêmica. Hoje, tudo que cai na net causa polêmica, né? Uma grande quantidade de pessoas costuma curtir e compartilhar vídeos e imagens simpáticas de animais. Além disso, nas redes sociais, muitas pessoas com opiniões diferentes têm acesso às publicações. Logo, certamente haveria tanto comentários a favor quanto contra, tá? Releia o trecho. Se você ama um, por que come o outro? A quem a campanha se dirige nesse trecho e com qual intenção essa pergunta foi feita? Ela se refere, obviamente, aos leitores em geral, né? De um modo geral, aqui todos. E a pergunta tem o objetivo de provocar uma reflexão nos leitores no que diz respeito aos animais, né? Essa proteção. Por que comer, então? Por que eu posso cuidar, levar para casa, e por que o outro, então, é bonitinho, mas eu posso comê-lo? Então, ela causa essa reflexão. Certo, meus amores? A próxima aula, a prof passa, então, mais atividades para vocês e dúvidas na aula online de quinta-feira. Beijo!